Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre a questão da psicologia hospitalar, sobre o papel do psicólogo, né? Quais atividades ele desempenha, quais os desafios que ele enfrenta, né? Espero poder contribuir nos estudos de vocês. O meu nome é Jordana, eu sou psicóloga e atuei por 3 anos dentro de um hospital. Bom, ao meu ver, pessoal, a psicologia tem um papel fundamental dentro de um hospital, né? Hoje, grandes hospitais, né, assim como exemplo, né, o nosso Hospital Nossa Senhora da Conceição, o Hospital Socimed, né, eles já compõem uma equipe de psicologia hospitalar. O Hospital Conceição há muitos anos já, né? Por quê? Porque é obrigatório, né? É obrigatório se ter uma equipe de psicólogo, né? Então, hoje o psicólogo ele está inserido na equipe multiprofissional. Então, como se tem o médico, o enfermeiro, o nutricionista, o fisioterapeuta, né? Existe também o psicólogo que acompanha esse paciente, né? Então, como que funciona? O paciente, quando ele é hospitalizado, ele é hospitalizado por uma questão física, né? Então ele vai tratar alguma questão física, alguma questão orgânica. Como exemplo, uma cirurgia que ele precisa realizar, né? Um tratamento oncológico, um tratamento ortopédico, né? Uma fratura que ele sofreu, né? Então, uma questão de gestação, né? Então, por alguma questão física, ele é hospitalizado, né? Porém, se entende que o paciente, quando hospitalizado, além de ele precisar se adaptar à questão do adoecimento, também existe a questão da adaptação frente à hospitalização, porque a partir do momento que ele é hospitalizado, a vida dele muda de uma forma muito significativa, né? Ele deixa coisas para trás, ele precisa se adaptar a um mundo muito diferente da rotina dele, né? Com restrições, com uma série de situações diferentes do que ele, né, vive no dia a dia dele. Então, aonde entra o papel do psicólogo. Então, o psicólogo, ele vai atuar na questão do adoecimento do paciente, a forma como ele está enfrentando o adoecimento dele, né? E também como que ele enfrenta esse processo de hospitalização, né? Então, há pacientes que ficam 1, 2, 3, 5, 1 mês, 2 meses, né? Já atendi pacientes que ficaram, acho que o máximo foi 5 meses hospitalizado. Então, imagina só o impacto tanto do adoecimento quanto da hospitalização, né? Então, o papel do psicólogo é muito importante nesse processo, né? Onde ele vai dar suporte a esse paciente e conseguir ressignificar esse processo que ele está vivendo, esse momento que ele está vivendo, né? Essa etapa da vida dele, né? Então, olha como é importante, né? Então, o psicólogo, né? Ele tem uma atividade dentro de um hospital muito diferente de um psicólogo clínico, daquele que a gente pensa, né, do consultório. E eu vou trazer as diferenças para vocês. Então, quando a gente pensa no psicólogo clínico do consultório, existe todo um espaço, né, adequado para aquele atendimento, existe um tempo, né, existe sessões de acompanhamento para aquele paciente, né? Então, é tudo muito mais estruturado. Na psicologia hospitalar, isso não se aplica, né? Então, o que que acontece? Primeiro, o psicólogo, ele usa a psicoterapia breve focal, com um começo, meio e um fim, né? Por quê? Porque quando eu atendo um paciente, né, nas suas diferentes situações, eu preciso, naquele atendimento, ter um começo, meio e um fim, porque eu não sei se eu vou ver esse paciente mais tarde, no outro dia, né? Então eu preciso evitar o máximo, né, de deixar algo em aberto naquele atendimento, né? Então eu preciso ter um começo, um meio e um fechamento,
né? Eu não posso deixar nada, amanhã a gente conversa sobre isso, por exemplo. Eu preciso focar ao máximo para finalizar. Por quê? Vamos ser bem sinceros. Dependendo da situação, ou o paciente pode ir a óbito, ou ele pode receber uma alta, né? Ou diferentes situações podem acontecer com ele, ou uma cirurgia de emergência, enfim, sabe? A gente não pode deixar coisas em aberto, porque eu não sei o dia de amanhã desse paciente, como vai ser, né? Então, isso é um ponto muito importante, ter um fechamento. Quando a gente pensa em psicologia hospitalar, né, voltando um pouquinho, quando a gente pensa em psicologia clínica do consultório, então, dentro do atendimento, né, e aí não estou falando de abordagens, mas a gente vai trabalhar com o paciente várias questões da sua vida, né, que são importantes para ele, enfim. Na psicologia hospitalar é diferente. Então, o psicólogo hospitalar, ele tem como foco o adoecimento do paciente. Ui, minha câmera praticamente quase caiu agora. Então, o psicólogo, ele tem como foco o adoecimento do paciente, o tratamento que ele está realizando e a hospitalização, tá? Então, ele vai focar nesse processo da vida do paciente, né? Então, todo o atendimento é voltado a isso, ao enfrentamento dele, como que ele está enfrentando o adoecimento, como que ele está enfrentando o período de internação e aí ajudando ele nessa questão de como enfrentar, como que ele pode se adaptar melhor, como que ele pode lidar emocionalmente melhor com essas mudanças da vida dele, enfim, ressignificar esse momento da vida dele, né? Então, é diferente, então existe um foco. Muitas vezes nos atendimentos, né, acontece, e isso é natural, do paciente trazer outras questões da vida dele, coisas do passado, questões familiares, e aí o psicólogo precisa estar atento se aquilo que ele está trazendo de alguma forma vem interferindo no tratamento e no período de hospitalização dele. Se está interferindo, sim, isso é trabalhado. Porém, se isso não tem a ver com o que está acontecendo com ele naquele momento, óbvio que o psicólogo vai acolher, mas sempre puxando para a questão do aqui e agora, né? Da questão do momento da hospitalização, que é o nosso foco. Então, a gente nunca pode perder este foco, né? Adoecimento, enfrentamento de adoecimento e hospitalização, né? Então, eu não estou lá para tratar questões do passado e brigas e, enfim, que às vezes acaba trazendo, o paciente trazendo, mas que a gente acolhe, mas sempre puxando para a questão da hospitalização e do tratamento que ele está realizando, certo? Então, isso também é muito importante. Outra questão que difere muito é que o psicólogo hospitalar ele não tem um espaço próprio para atendimento, né? Então, não existe uma sala onde ele atende, né? Não se tem um local específico como num consultório, né? Os locais que o psicólogo costuma mais atender é na beira do leito, né? Então, onde o paciente está, o paciente não vem ao encontro do psicólogo, né? O psicólogo vai ao encontro do paciente, né? Então, se a gente pensar em desafio, esse é um grande desafio da psicologia hospitalar. A gente não tem um espaço onde a gente vai ter mais sigilo, menos ruído, é mais tranquilo. Isso não existe. A gente cria esse ambiente, na verdade. Então eu digo que o psicólogo hospitalar, ele tem que ter muito jogo de cintura, né? De quando você chega naquele quarto, é como se passasse um raio-x e você já consegue identificar tudo que pode favorecer, o que pode atrapalhar, né? Se está um local adequado para aquele atendimento, se não está.
Muitas vezes eu já fui em atender paciente, né? E o quarto, no SUS, por exemplo, é onde mais a gente acaba atuando, né? Então, às vezes, num determinado quarto tem 6 leitos, 6 pessoas internadas naquele ambiente, né? Então, imagina só, são 6 pessoas com seus acompanhantes, com a equipe multiprofissional atendendo, e aí a gente tomando banho, e a gente comendo, e a gente falando. Então, quando tu entra naquele ambiente, naquele quarto, né? Você precisa entender se é o melhor momento de tu atender aquele paciente, né? Então, a gente acaba olhando, então muitas vezes eu ia até o paciente e dizia, olha, né, eu prefiro voltar mais tarde, eu percebo que agora não é o melhor momento para a gente conversar, né? Porque há uma movimentação muito grande no quarto, mas que eu retorno mais tarde e assim a gente vai poder conversar melhor, né? Então, isso é um ponto muito importante, porque a gente precisa criar o máximo de cuidado com aquele paciente, né? Com as informações que ele vai nos trazer. Então, nosso atendimento, ele é na beira do leito, né? Então, e aí a gente precisa ter um cuidado com a entonação de voz, né? Não falar muito alto, porque é engraçado, mas assim, os pacientes do lado muitas vezes estão aqui assim para tentar ouvir o que você está conversando com o paciente, e às vezes eles até dão opinião, né? Isso acontece, mas a gente precisa tentar ao máximo criar um espaço que seja adequado para aquele atendimento, dentro das possibilidades que a gente tem, né? Então, é na beira do leito, é chegar mais perto do paciente, se for possível, né? É falar uma voz mais baixa, mas que ele possa ouvir também, né? É, é chegar perto, às vezes o paciente fica sentado na cama e você pode sentar na escadinha que tem sempre embaixo das camas, ou ele senta na poltrona e você senta na escadinha para ficar bem pertinho, para, sabe, criar aquele espaço acolhedor. Então, isso é um grande desafio para o psicólogo hospitalar, e ele precisa ter esse feeling de conseguir um ambiente o melhor possível dentro de um hospital, né, para ser bastante acolhedor para aquele paciente, né? Então, é na beira do leito, é no corredor, né? Às vezes, se o paciente pode sair do seu leito e ele está conseguindo andar, né? É no corredor, nas escadas, né? Em questões familiares também. Ai, muito importante. Falando da questão familiar, o psicólogo não só atende o paciente, como ele também dá o suporte aos familiares. Porque muitas vezes o familiar ele está mais fragilizado emocionalmente que o próprio paciente, né? Então, o psicólogo ele dá todo esse suporte em todo esse contexto. Eu vou falar um pouquinho mais adiante, né? Mas é importante ressaltar, não é só para o paciente, é para o familiar também, né? Então, como eu estava dizendo, na escada, é onde for possível para o paciente, né? Mas que é importante ter esse cuidado, né? Na forma que for atender, né? Então, olha quantas coisas são diferentes de uma psicologia clínica do consultório, né? Então, e outra questão muito importante também. Na psicologia hospitalar, a gente não tem um tempo de duração de um atendimento, tá? Então, já teve atendimentos que eu fiz em 10 minutos, já teve 15, meia hora, 1 hora, 3 horas, já teve atendimento que eu fiquei uma manhã inteira, né? E isso depende da demanda daquele paciente, depende da situação que ele está vivendo, depende de tudo que tu precisa talvez resolver daquilo que ele está trazendo. Então, assim, pessoal, é uma série de situações que se vive dentro de um hospital, né? Então, eu digo que trabalhar dentro de um hospital é uma escola de vida, né? E isso nos ensina tanto quanto psicólogo, porque tu tem que se adaptar a muita coisa, né? Então, não existe um tempo.
Então, existe um foco, né? Então, se em 10 minutos eu conseguir trabalhar com o paciente, eu conseguir entender como que ele está enfrentando tudo que vem acontecendo, ok, é isso que você precisa fazer. Tem situações, né, que demanda muito mais tempo, uma situação de cirurgia, né, e por aí vai, uma situação de perda, de luto, né, por exemplo, a paciente que está hospitalizado e ele vem a falecer e tu precisa dar todo o suporte a essa família, né, então isso pode levar horas, assim, até essa família conseguir se reorganizar e aí partir para questões burocráticas, né, que precisa enfrentar, mas assim, não existe um tempo determinado para um atendimento, né, então o que acontece, às vezes teve dias que eu consegui atender 8 pacientes, 10 pacientes, né, teve dias que eu atendi 2, porque existe essa demanda do paciente e também é importante a gente, e isso é importante trazer também, o cuidado que a gente tem que ter quanto psicólogo, porque a carga de um hospital é muito pesada, né? É muito forte. Então, às vezes tem um atendimento que você faz que aquilo descarrega todas as suas energias, tudo que tu tinha às vezes pro dia inteiro, aquilo descarregou, sabe? Numa manhã foi tudo, assim, toda a sua energia. Então, às vezes a gente tem que ter esse cuidado também, né? Então, existem atendimentos que vai exigir demais. Então, não, e às vezes tu precisa ter esse entender, né? Que eu preciso agora também respirar, né? Assimilar tudo o que aconteceu, para daí você partir para um outro atendimento, né? Porque senão você não vai dar o seu melhor. Então, isso existe muito assim dentro da psicologia hospitalar, esse cuidado que a gente tem que ter com a nossa saúde, porque ela é muito impactada, né? Se a gente não tem um cuidado, né, um olhar atento, a gente pode também adoecer por conta daquele ambiente e das situações que se vive, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, questões diferentes são, não existe um tempo de atendimento, não existe um local, existe um foco e é trabalhada a psicoterapia breve focal, tá? Bom, dentro de um hospital, falando agora do que um psicólogo faz, né, dentro de um hospital. Então, eu já falei o foco principal, né, trabalhar a questão do enfrentamento, do adoecimento e hospitalização do paciente. Mas o psicólogo hospitalar, ele pode exercer diferentes atividades, né? Então, ele pode trabalhar na parte de oncologia, tratamento oncológico, né, com os pacientes hospitalizados e seus familiares. Existe a parte do centro materno-infantil, o psicólogo atua na UTI NEO, né, ele atua nas gestantes de risco, né, gestantes que precisam de alguma forma ficar hospitalizadas, que correm algum tipo de risco na gestação, ou diabetes, enfim, né, pressão alta, enfim. Tem a parte de canguru, que são as mães que ganharam um bebê, que os bebês saíram da UTI neonatal e foram para a pediatria, né? E essas mães agora precisam estar com esses bebês por mais um período hospitalizadas, né? Então, o psicólogo também atua com essas mães, né? O psicólogo também está na parte de cirurgia cardíaca. Então, pacientes que vão realizar cirurgia cardíaca, existe uma preparação, né? Um atendimento de preparação, onde o psicólogo explica toda a parte do procedimento, aspectos emocionais, faz uma avaliação, né, de como que o paciente está enfrentando a questão da cirurgia cardíaca, o que ele entende, faz toda uma preparação de informações, né? Como que vai ser depois, como que é na UTI, o que o familiar daí
A gente também dá esse suporte ao familiar. O que o familiar precisa fazer depois? Depois que o paciente sai da cirurgia, volta para o quarto, existe uma preparação para casa, né? Como que vai ser em casa? Então, é muito legal, né? O psicólogo também está na UTI adulto, então existe um trabalho do psicólogo dentro da UTI adulto, né? Da CTI, que pode ser tanto um atendimento voltado para o paciente, se ele tiver em condições para isso, né? Então, dando esse suporte, como que ele está enfrentando a UTI, e também, mas na UTI, a maioria dos atendimentos são voltados para os familiares, né? Então, muitas vezes o paciente de UTI ele não está em condições de conversar, por causa que está entubado, né? Ou está sedado, né? Então, ele muitas vezes não se tem como realizar um atendimento de psicológico num paciente numa situação dessa, né? Então, muitas vezes é voltado mais para o familiar, que é os visitantes, né? Então, como que o familiar está enfrentando isso? E também tem toda uma questão, né, do paciente, às vezes ir a óbito, então é acionado a psicologia para dar esse suporte ao familiar, né? Tem a questão também de doação de órgãos, onde o psicólogo também faz um trabalho, tá lá junto com o médico, né? Se o médico percebe alguma dificuldade na família, né? Ele aciona o psicólogo para dar esse suporte. Então, é muito legal também, é muito importante o trabalho do psicólogo na UTI, né? Deixa eu ver. E cirurgias oncológicas também, o psicólogo faz uma preparação e depois também faz um atendimento. Nas emergências tem no Hospital Conceição tem a parte do projeto Abrace, que o psicólogo faz, né, junto com uma equipe de serviço social, enfermagem, farmácia e médico, existe um trabalho a vítimas de violência, né? Então, o psicólogo também atua nessas áreas, atua também em projetos de humanização, né? E, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que são essas áreas, assim, mais ou menos. E aí, a gente chama essas áreas de protocolos, é onde o psicólogo, ele vai atuar, né? Porém, existem os outros setores, né? Onde o médico que solicita o atendimento do psicólogo e o psicólogo vai, ou o enfermeiro, né? Mas UTI neo, UTI adulto, oncologia e cirurgia cardíaca, não necessariamente o médico precisa pedir a solicitação de atendimento psicológico. O psicólogo já vai até esses pacientes. Então, em outras situações, o médico faz um pedido de parecer, que é por sistema ao psicólogo. Então, o psicólogo, ele coloca, né, a situação que está aquele paciente e o psicólogo vai e faz o atendimento. Mas existem protocolos entre que o psicólogo ele já tem essa liberdade para fazer os seus atendimentos, né, para acompanhar esses pacientes. Não necessariamente o médico precisa pedir. Bom, e falando um pouco também sobre como que é o trabalho do psicólogo frente aos outros profissionais, né? Que se tem uma ideia, e eu acho que é importante a gente quebrar esse paradigma, assim, de que o médico não é muito a favor do trabalho do psicólogo, ele não pede, né? Ele não solicita. Gente, isso assim caiu por terra, né? Desde que eu entrei num hospital, né? Isso foi assim, cada vez mais melhorando. Mas hoje, né? Há bons anos já, assim, cada vez mais eu acredito que a equipe do psicólogo dentro do hospital vai crescer, porque a demanda médica é muito grande, os médicos pedem cada vez mais. Então, os médicos vêm entendendo o quanto é importante o papel do psicólogo, porque muitas vezes, assim, quando o paciente ele está hospitalizado, né, tratando uma questão física,
Se aqui ele não tá bem, gente, nada vai bem, porque tá tudo conectado, a mente com o corpo com a mente. Então, os médicos, eles acabam percebendo o quanto às vezes o paciente evolui mais rápido com o suporte do psicólogo, né? Então, isso é muito claro. No processo de cirurgia cardíaca, quando a gente já fez a comparação, quando o paciente ele é preparado, a ansiedade dele cai muito mais do que quando ele vai para cirurgias cegas, assim, sem saber muitas informações. Então, os médicos, eles vêm trabalhando mais, assim, e é muito lindo tudo isso, assim, né? Os enfermeiros também, mas é muito lindo, assim, de ver o quanto os médicos, eles têm valorizado muito o trabalho do psicólogo, né? Então, isso é um paradigma que a gente precisa quebrar. Então, né, na minha realidade, assim, era assim, vinha crescendo muito, muito, e eu acredito que tem crescido ainda mais, né, os pedidos dos médicos para avaliação dos seus pacientes, né, e é muito legal também saber, assim, o quanto a equipe multiprofissional um ajuda o outro, e a gente tem essa flexibilidade de comunicação. Então, você pode conversar com o médico, você pode conversar com o fisioterapeuta, com a nutricionista, porque é de igual para igual, né? Sempre tendo respeito, né? E eu digo respeito, gente, porque assim, ó, quando você vai atender um paciente, né, você tem que ter um bom senso, porque ele tá ali pela questão física. Ninguém é mais importante que ninguém, todo mundo é importante, todo profissional que tá ali é importante, né? Mas já teve situações de me perguntar, Jordana, mas assim, quando você tá atendendo e o médico chega, como que faz? Gente, você vai dar abertura pro médico, ele não tá muitas vezes o dia inteiro dentro de um hospital, né? Ele, às vezes, a vida dele é muito corrida. Ele tá ali, ele vai pra cirurgia e é tantos pacientes para ele visitar que você com certeza vai dar prioridade para ele. Você vai pedir licença, olha, eu vou te deixar com o médico agora, mas daqui a pouco eu retorno. Por quê? Porque ele tá tratando a questão física, né? Então, você vai dar essa abertura. Você não é um lugar para você disputar espaço. É para você ajudar o paciente. E como eu disse, todo mundo é importante, né? Todo mundo tá ali em prol, né, da saúde, do bem-estar daquele paciente. Então não existe disputa, né? Existe o bom senso, existe um respeito. Então, isso é importante trazer, porque eu sei que isso passa na cabeça de muitas pessoas essa dúvida, assim, como que é a relação com o médico, que eles às vezes não dão abertura. Gente, isso não é verdade. Talvez um ou outro, sim, mas se tu vai com educação, com jeito, tu conquista. Gente, né? Vamos usar, né, nossa sabedoria, né? Então, você conquista. Então, ele vai entendendo que você é importante ali, né? E para algumas pessoas, né, às vezes médicos de mais idade, né, eles também estão se adaptando e tá tudo certo. Mas eu posso garantir, pessoal, que assim, ó, 98% é super a favor da psicologia, né? Então, isso é muito importante. Bom, pessoal, eu espero poder ter contribuído de alguma forma aí nos estudos de vocês, né? É muita coisa que eu poderia estar falando com vocês, a gente pode estar discutindo, né? Eu fico à disposição para, né? Se vocês tiverem dúvidas, se eu puder ajudar alguém, né? Pode me mandar uma mensagem, tem meu Instagram, psicóloga Jordana Defrem, mas espero poder ter contribuído, né? E poder ter trazido um pouco assim da psicologia hospitalar, tá bem? Um abraço a todos, se cuidem.